Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, né? Como a Heleninha bem disse, que a espiritualidade maior, Jesus, nos ilumine, nos ampare, que a gente consiga se desvencilhar, né, das tribulações do dia, das nossas preocupações, que a gente consiga nos concentrar na palavra que a gente vai ter hoje, no nosso estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que a gente vai tentar interpretar, né, as máximas morais do Cristo, que é isso que a gente faz aqui nas nossas terças-feiras, é tentar absorver o máximo dos ensinos de Jesus, né? A doutrina espírita nos promove, né, algumas ferramentas que permitem que a gente tenha uma compreensão um pouco mais facilitada, e é isso que a gente vai fazer hoje aqui, tentar fazer essa interpretação dos ensinos de Jesus. Esse capítulo, particularmente, que a gente está, né, eu poderia ficar falando por ele por várias e várias horas, que eu gosto muito. Eu acho que é um capítulo que traz algumas informações, algumas revelações que são muito importantes, e eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouquinho sobre ele. A gente já está na terceira semana, né, falando sobre o capítulo 21, né, haverá falsos cristos e falsos profetas. A Heleninha começou falando, né, do capítulo 1 ao 3, depois, semana passada, o doutor Isaías falou, né, e ele até comenta, no início da palestra dele, ele fala que o Evangelho é muito atual, né, foi, e sempre será muito atual, e ele faz alguns trocadilhos falando sobre a atualidade do Evangelho, e numa palestra muito interessante que ele fala sobre a missão dos profetas. Quem não assistiu, tiver a oportunidade de buscar lá no YouTube, no canal do Cefec, é uma palestra bem interessante que o Dr. Isaías nos traz, falando sobre essa missão. E é isso que a gente vai ver hoje. Esse capítulo, né, que traz um capítulo de Mateus. Mateus, dos evangelistas, é o que traz os 5 principais sermões que Cristo nos dá, né, durante a sua encarnação. Marcos e Lucas traz, né, algumas passagens dos sermões, mas Mateus é o responsável por trazer eles na íntegra. E eu gosto sempre de falar o contexto, né, para a gente entender quem que está falando, para quem que está falando, que a gente consegue, às vezes, entender algumas coisas, alguma simbologia que pode passar despercebido, né? E Mateus traz esses 5 sermões, né? Ele traz lá, o primeiro sermão que ele traz, que é do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, ele traz o Sermão da Montanha. Indiscutivelmente, né, é o sermão mais bonito, né, é o sermão tendo talvez o mais importante de Jesus, que ali ele traz todo o resumo da doutrina de Jesus, né, que são as bem-aventuranças. Para a gente entender a profundidade que esse sermão pode atingir com a gente, no Evangelho, no nosso estudo do Evangelho aqui, a gente pega do capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 17, a gente se debruça só sobre esse sermão. Então, do capítulo 5 ao capítulo 17, é feito só o estudo sobre esse Sermão da Montanha, para a gente entender a profundidade que esse sermão nos traz, né? É o resumo da obra de Cristo que esse sermão traz. E nós, né, na doutrina espírita, né, entendemos que esse sermão traz exatamente a busca da nossa reforma íntima, né? A gente entendendo, conseguindo praticar o que Jesus propõe através desse sermão, a gente consegue fazer a nossa reforma íntima, que é a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo sermão é um sermão de procedimentos, né, que o pessoal chama, está lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, né? Ele fala sobre procedimentos, né, de como os apóstolos vão levar esse evangelho para as pessoas, né? Ele fala lá, por exemplo, uma passagem, né, não irem pelo caminho, buscar os gentios, os samaritanos, buscar as ovelhas desgarradas da casa do meu pai. Ele fala, por exemplo, quando a gente vai numa casa, que a gente, né, salde a casa falando que a paz esteja nesta casa, né, para que a casa se sinta na paz, e se tiver na sintonia vai permanecer. Então é um sermão em que ele traz procedimentos que a gente, né, os apóstolos devem tomar, e a gente, né, como seguidor do Cristo, pode seguir.
O terceiro sermão é um sermão que a gente estuda muito aqui no Evangelho, que é o sermão das parábolas do rei. Nesse sermão, Jesus vai nos falar, comentar, né, coisas cotidianas, né, da vida das pessoas daquela época e comparar com as coisas do reino de Deus, né? Então, ali nós temos o sermão do joio do trigo, o sermão do semeador, o sermão da rede, né? E aí a gente, para entender isso que eu estou falando, dessas ferramentas, por exemplo, o joio do trigo a gente estuda aqui, o semeador a gente já estudou, a parábola do reino, né, não lembro se vocês recordam, né, Jesus fala assim, que o reino dos céus é como se fosse uma rede atirada ao mar, que quando volta com diversos peixes e diversas espécies. Então, assim, o que ele talvez quisesse dizer? A gente, né, que entende um pouco da doutrina espírita, que estuda, né, a doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, a gente tem as leis, né, que Kardec nos traz. E Jesus está falando exatamente de uma lei, né, a lei de igualdade, né? A gente, na doutrina espírita, acredita na imortalidade da alma, na reencarnação, em que nós voltamos diversas vezes, vivendo diversas experiências em busca de aprimorar o aprimoramento moral. E é isso que Jesus está falando, né? A lei de igualdade. Então, percebam as ferramentas que a doutrina espírita nos dá para a gente conseguir compreender, né? Essa rede que traz diversos peixes, é exatamente isso. Hoje eu estou aqui, né, branco, homem, talvez na encarnação passada eu era negro, mulher, numa encarnação futura posso ser um asiático, independente disso, são experiências que eu vou viver. Somos todos iguais perante a Deus, né? É isso que ele está falando nessa parábola, né? Aí, voltando aqui, para a gente não se deter muito, eu falei que eu gosto desse capítulo, se deixar, o Júlio, nosso dirigente, não está aí, eu fico 2 horas falando aqui, né? O quarto sermão é aquele sermão que eles falam assim, para aqueles que pertencem ao reino dos céus, está lá no capítulo 18, que ele traz, né, diversas informações quanto a como a gente deve entender, proceder entre nós, né, cristãos, né? A máxima dele é aquela que ele fala, né, que Pedro pergunta para ele, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu o perdoe? Será 7 vezes? Aí tem aquela resposta clássica de Jesus, né, nos mostrando a importância da caridade, do perdão, né, que é outra lei que está lá no Livro dos Espíritos, né, a lei da humildade e caridade. E aí, enfim, a gente chega no quinto sermão, que é o sermão que a gente aborda nesse nosso estudo, que a gente já está abordando, né, há 2 semanas, e a gente vai abordar. Esse sermão é conhecido, que é o quinto e último sermão que Jesus nos traz, né, está lá nos capítulos 24 e 25 de Mateus, ele é conhecido como sermão profético, né, no sentido de que faz profecias, né. Alguns autores, principalmente teólogos, também o chamam de sermão escatológico. Escatológico, dentro da teologia, quer dizer, são previsões com relação ao final dos tempos, à volta de Cristo, né? É um tema muito debatido entre católicos e evangélicos, essa parte de escatologia, né? Então, esse sermão que Mateus nos traz, depois tem o Apocalipse de João, que vai falar muito sobre isso, que é um tema interessante, de repente, um dia a gente pode até conversar aqui e discutir sobre a visão espírita desse Apocalipse. Mas escatológico, quando eles chamam esse sermão, vai ser exatamente sobre isso, sobre a previsão do final dos tempos, da volta de Jesus, como os evangélicos e católicos acreditam. E também alguns autores chamam ele de Sermão das Oliveiras. Sermão das Oliveiras, porque lá no capítulo 23, né, Jesus está dentro do templo, né, discutindo ali, falando com os fariseus, né, aquela passagem clássica. E aí, ao sair, né, que é o início do capítulo 24, na hora que ele sai do templo, os apóstolos começam, né, a abordar Jesus falando, olha, veja a beleza aqui do templo, essa estrutura, olha como é que ele é bonito e tal. E aí Jesus vira e fala, não vês tudo isso? Amém vos digo, ou em verdade vos digo, que não sobrará pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Então, aí ele sai do templo,
e vem em direção ao Monte das Oliveiras, né? Então a gente vê lá o domo de ouro ali na foto, né? Aquela época todas as cidades eram muradas para evitar invasões, né? Então ele sai de lá de dentro da cidade, atravessa o portão, sobe o monte, que é onde está mais ou menos a foto ali, onde está perto das ovelhas. Essas são as oliveiras. Então ele se assenta uma oliveira e começa o sermão. Então por isso que é Sermão das Oliveiras, né? Então seriam esses 3 nomes. E aí, antes dele pronunciar o sermão, ele começa o sermão meio que respondendo, porque os apóstolos, né, alguns autores falam que foi Simão Pedro, mas na Bíblia em geral fala que os apóstolos o questionam, Jesus falando, diz-nos, quando serão essas coisas, né, que ele fala, né, essas coisas que ele está se referindo, que Jesus falou que lá a beleza do templo, a beleza da construção material, não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí eles ficam, né, mas quando que vai acontecer isso, né? Aí esse é o questionamento, diz-nos quando serão essas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Que eles ficaram alvoroçados. E aí Jesus começa a dissertar sobre o sermão. E aí a primeira fala que Jesus fala, né, a primeira pronúncia dele, e a gente entende assim, né, um parênteses aqui antes da gente abordar. A gente conhece Jesus como, né, o nosso guia, modelo, mestre. Então Jesus era o professor dos professores. Ali ele estava ministrando uma aula abaixo da oliveira. Então eu acho que ninguém vai compreender de uma forma diferente, que ele não vai falar nada à toa, né? Se um professor, quando vai ministrar uma matéria, ele tem todo um cronograma, ele fala tudo sequencialmente, Jesus, né, que é o professor dos professores, por assim dizer, não vai deixar passar nada. Então, cada palavra tem uma simbologia, tem um entendimento. E ele fala assim para eles, ele começa falando, né? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Então, ele está iniciando esse sermão profético, que virão muitos e enganarão a muitos. E aí, uma pergunta que a gente tem que se fazer é, então, quando que acontecerá esses fatos, né? Que é por isso que eu falei lá no começo, que eu gosto muito desse sermão, né? Lógico, da importância moral que o Sermão da Montanha tem, das bem-aventuranças, é indiscutível isso. Mas a gente, como estudioso, como amante da doutrina espírita, a gente entender, né, esse sermão, que ele está falando sobre o fim dos tempos, o que é esses fins dos tempos, eu acho que é muito interessante. Eu sempre gostei muito, sempre quando tem um autor falando sobre isso, eu busco ler. E aí fica essa pergunta, quando que acontecerá os fatos do sermão profético? E aí a resposta, né, foi por isso que eu estava falando com a Heleninha, está lá em Emmanuel, né? Emmanuel dá a deixa, ele bate o martelo, né, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 140. Hoje a Heleninha leu o capítulo 139. Então, semana que vem, é dever de todo mundo estar aqui prestando atenção na Heleninha para entender o que ela vai estar falando, o que a gente está discutindo aqui. Nesse capítulo, que é intitulado Para os Montes, Emmanuel discorre, né, Emmanuel estuda sobre um versículo desse sermão profético. E ali, né, eu não vou falar o estudo todo, fica a dica para a gente prestar atenção na semana que vem, aqui na hora que a Heleninha for ler o capítulo 140. Emmanuel é taxativo dizendo, esse sermão se diz de um tempo que eu e vocês aqui, nós espíritas, conhecemos como a fase de transição planetária. Essa fase de transição planetária é a fase em que o Jesus está falando no sermão profético. Vejam que interessante isso, né? Então, hoje a gente vai buscar, eu vou soltar diversas informações, né, peças de um quebra-cabeça que depois a gente vai juntar na hora que a gente conseguir chegar lá na frente. E olha que interessante isso. Então, é a transição planetária, que é um processo, né, que a gente já vem passando há muitos e muitos anos, que é o processo em que a Terra deixa a fase de provas e expiações e se dirige, né, para um mundo de regeneração. Então, ele passa de uma fase em que há mais pessoas com uma conduta moral mais inferior e passa para um mundo em que há a maioria das pessoas com uma conduta moral melhor. Então, é uma fase de transição, é um ponto entre duas fases, por isso que é transição planetária. E é isso que esse sermão vai nos trazer. Então, é importante a gente entender isso. E aí vamos voltar lá para o que Jesus fala. Como eu disse, né, um professor nunca fala nada à toa.
ele começa falando, né? A primeira fala de Jesus é: vede que ninguém vos engane. Aí ele continua: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E termina: enganarão muitos. Vejam, começa: vede ninguém vos engana. Enganarão a muitos. É como se Jesus estivesse falando para a gente: ó, turma, ó, vai vir bastante gente aí. Vai enganar um monte. E vocês, eu estou avisando, mas não vai dar em nada. Né? É isso que ele está falando. Vede que ninguém vos engane. Não sejam enganados. E ele termina com: enganarão a muitos. Né? Desde sempre, né, a gente sempre tentou ser enganado. Mas aí que está a beleza da doutrina espírita. Ele está falando isso do tempo profético. Né? E esse tempo se refere à transição planetária, que é esse período que a gente está aqui. Então, nesse período que a gente está, é o período em que a gente vai ser talvez mais enganado. E ele avisou: vede que ninguém vos engane, mas o enganarão a muitos. E aí ele continua, né? Então, só agora que a gente entra, né, começa a entrar no nosso capítulo, falando dos falsos cristos e falsos profetas. Né? A gente já estudou um pouquinho disso, mas pensando nisso, nessa transição planetária que Emmanuel nos traz, e a gente tem que ficar o questionamento, né? Quem são esses falsos cristos? Né? Jesus, por que Jesus começa falando de falsos cristos? Se ele está falando dessa época de transição planetária, ele podia estar falando da fome, ele podia estar falando de guerra, ele podia estar falando de doença. Não, ele começa falando que haverá falsos cristos e falsos profetas. Por quê? Novamente, Emmanuel tem essa informação para a gente entender, né? Agora é no livro que é intitulado Emmanuel, né, que é da série dele, que ele vai fazer os estudos, e ele está lá no capítulo 35 desse livro. Ele fala assim: todas as atividades bélicas, quer dizer, todas as guerras, todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos, aí que vem a grande informação, quase a totalidade dos absurdos, quase a totalidade, que complicam a vida do homem, vieram da escravização da consciência ao conglomerado de preceitos dogmáticos da Igreja que se levantaram sobre a doutrina do Divino Mestre. Vixe, embaralhou tudo aqui, lascou. O que ele está querendo dizer aqui? A nossa cristalização mental, que a gente tem da doutrina de Cristo, dos ensinamentos que o Cristo nos traz, né? A gente trazendo a parte espiritual para o material. E aí, eu vou trazer isso agora para a doutrina espírita. Né? A gente pega centros, né, que cada centro, o Deus dele é maior que o centro vizinho, o meu Deus do espiritismo é melhor que o Deus católico, é melhor que o Deus evangélico, é melhor que o Deus, e isso abre espaço para começar a ter desentendimento, guerra, e Jesus não traz nada disso. Né? O que a gente tem que entender é que Jesus é nosso modelo e guia, ele nos deu um caminho. Esse caminho, você vai em direção a ele do jeito que você quiser, pode ir a pé, de bicicleta, de carro. A doutrina espírita é um veículo que vai nos levar. Né? O que eu acredito, o que eu sou apaixonado pela doutrina, é que a gente tem algumas ferramentas que viabilizam essas informações e facilitam esse nosso entendimento. Né? Mas tem as pessoas, nossos irmãos, que são mais pragmáticos, gostam mais da tradição. Né? Os católicos, por exemplo, os evangélicos ficam na literatura, no texto vivo ali. É caminho deles, seguindo Jesus. Não tem um Deus, é só um Deus, é o Deus universal que o Espiritismo nos traz. Né? E aí, a gente entendendo, então, o que é esse falso profeta? É esse entendimento deturbado dos ensinamentos de Jesus. Né? Jesus veio nos ensinar a moral. A gente pegando essa moral, que é o transcendente, o espiritual, o divino, e trazendo para o material, ele é o meu Deus, eu que entendo ele, eu que sei mais que o fulano, que o ciclano, isso que causou essa deturbação que até hoje a gente vive. E então a gente tem que entender o que é profeta. Né? Ele falou: haverá falsos cristos, que a gente acabou de entender o que o Emmanuel nos falou, e falsos profetas. Né? Vamos entender o que é falso profeta. Na Bíblia, eles chamam de profeta. Nós, espíritas, chamamos de médium. Os médiuns são os profetas. Né? Todos os profetas são médiuns. Médiuns qualquer? Não. Os profetas são médiuns mais diretos, né? São médiuns respeitados, são, como é que eu posso dizer, os médiuns seguros, né?
Porque a gente entende que eles, né, Isaías, Malaquias, Jeremias, Oséias, os pequenos e os grandes profetas que a gente tem no Antigo e no Novo Testamento, todos eles não eram perfeitos. Eram médios seguros que erram, a divindade os conecta através da sua mediunidade e fala, olha, aconteceu isso, faz aquilo, e eles direcionam o caminho de acordo com a sua fé, com a sua mediunidade, né? E aí eles nos relatam isso. Então, esses são os profetas, não são quaisquer os médiuns. E aí fica um questionamento. A gente, na doutrina espírita, entende que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau de ostensividade, né? De acordo com o que a gente busca, a nossa entendimento espiritual, a gente consegue ter mais afinidade, né? Alguns já têm essa afinidade maior. Então, todos são profetas? Não, de maneira alguma. Como eu disse, os profetas são médiuns seguros. E aí vem a questão, quem são os falsos profetas? São os médiuns inseguros, os médiuns obsidiados, os médiuns que não entendem essa conexão e acaba desviando do caminho, né? E aí aqui, né, vai um puxão de orelha para a gente, né, para a gente começar a entender a importância do estudo, da seriedade doutrinária que a gente precisa ter, né, que aqui ele fala, né, dos profetas e que haverão falsos profetas e que muitos vão ser enganados. Será que existe isso dentro do movimento espírita? Será que existe isso dentro do movimento espírita? É uma questão que a gente tem que perguntar, né? Aqui, eu na palestra, a gente tem que ter caridade com as pessoas, né? Vocês virem e falar, Arthur, essa palestra sua, você falou isso, está errado e tal, eu não vou me ofender. Você está falando do que eu estou falando. É o meu trabalho que eu estou fazendo aqui. Uma coisa é falar mal de mim. A caridade a gente faz com as pessoas, mas ao momento que a gente faz publicação de livro, que eu me disponho a vir a falar aqui, que a gente começa a fazer um trabalho de estudo mediúnico, algo nesse sentido, a gente tem que estar aberto a ouvir críticas. Por exemplo, né, tem um autor espírita aí, né, não vou citar nome, porque aí seria falta de caridade, fazer julgamento, mas que coloca, por exemplo, que ele tem uma orbe de guardiões da humanidade. Alguém já viu alguma vez Chico, que tem ali Bezerra de Menezes, diversos espíritos de evolução, falar que, então, ele é o vingador da galáxia, o que seria o Chico? Então, né? Então, assim, são coisas que a gente não cabe, né, buscar. E a gente precisa ter seriedade nesses estudos, né? Kardec tem 5 obras que talvez numa vida a gente não consegue esmiuçar tudo que ele nos traz, né? Aí a gente tem as obras, por exemplo, de Chico, né, trazendo ali Emmanuel e André Luiz, acho que já daria mais uma vida para a gente debruçar e conseguir compreender. E aí a gente fica lendo, às vezes, romance, que se pega lá 10 romances, é tudo causa e efeito, né? Matou, tem que morrer, estrupou, tem que ser estrupado, esse tipo de coisa, né? Até onde a gente vai ler esse tipo de coisa, perder tempo lendo isso e não vai agregar nada, né? E aí a gente vai lá para o livro dos médiuns. Falei tudo isso para a gente vir aqui para o livro dos médiuns. Lá no capítulo 23, Kardec nos fala, regra geral, quem quer que receberá más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva ou não. Quer dizer, nós somos influenciados. Isto é, seja ou não médium, quer dizer, a pessoa se intitula ou não médium, ele vai receber uma influência, creia ou não creia. Então, a gente entende, né, que toda obsessão nasce de uma imperfeição. Então, toda pessoa que é obsidiada, ou ele está errando, ou ele já errou. Então, não existe um obsidiado, um coitadinho, ele está num processo de obsessão. E a gente precisa entender isso, que a gente não pode idolatrar, né, os médiuns, de uma forma geral, porque é isso que a gente às vezes faz. A gente confunde mediunidade com algo supremo. Isso aqui daqui a pouco a gente vai falar. E aí a gente chega, né, finalmente no item que a gente tinha que estudar. Perdi já quase 30 minutos aí só para a gente chegar. Mas aqui que a gente começa a juntar as peças do quebra-cabeça, né? Kardec nos traz nesse item falando:
Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de se espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Falsos cristos e falsos profetas farão prodígios e coisas de se espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Quer dizer, a gente viu quem são os falsos cristos, os falsos profetas, né? Os médiuns que estão em desacordo, que não entendem esse processo, e aí a gente tem aqui essa passagem, prodígios e coisas de se espantar. O que seria isso? Prodígios e coisas de espantar. De novo, eu volto para nós, espíritas, para a nossa religião. Isso serve também para as outras, mas não vale a gente apontar. Aí seria novamente o julgamento. Prodígios e coisas de se espantar, a gente interpreta como ostensividade mediúnica, não é? E aí a gente lendo de novo, levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão com a sua ostensividade mediúnica, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Isso acontece no meio espírita ou não? Né? Recentemente tivemos aqui na nossa região um médium, né, que acabou causando alguns problemas. Temos o caso famoso aí de João de Deus, né, idolatra. A gente tem idolatria pelo médium. O médium que recebe, de repente vem no centro espírita, vem falar, eu estou vendo diversos espíritos, uma luz está chegando daqui e dali. O que isso vai servir? Não vai agregar em nada. Mas a gente se debruçar sobre a doutrina, isso vai nos trazer redenção moral, vai nos trazer a reforma íntima que a gente precisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora eu vou colocar aqui, né, mais uma informação que muitos vão gostar, alguns vão querer riscar meu carro, brigar comigo, mas não sou eu falando. Novamente, Emmanuel, no livro do Emmanuel, agora capítulo 11. Quem são... O recorte aqui ficou péssimo, eu vou ler para vocês, mas... lá no livro de Emmanuel, que é o primeiro livro, né, que ele traz mais ou menos a base desses estudos que ele vai fazer, no capítulo 11 é intitulado Quem são os médios na sua generalidade? Então, se tinha bastante médio, o cara vai até abaixar agora. Os médios, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastrosamente, que contrariaram de sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Então, médium é uma ferramenta que Jesus, a espiritualidade, nos dá para que a gente se modifique, para que a gente pratique o bem. Então, existe mediunidade, existem os verdadeiros profetas, como a gente estava estudando? Sim. Chico, por exemplo, tinha uma mediunidade exemplar, né? Mas o que o texto está colocando aqui, gente, é que 99% dos médios são devedores gigantescos. A gente não tem que fechar os olhos para tudo que fala. Kardec fala que é melhor a gente não escutar 99 verdades do que acreditar em uma mentira. Então, a gente precisa ter seriedade doutrinária. É um cuidado que nós temos que ter, uma vez que a gente abre campo para esse tipo de coisa, as outras pessoas começam a nos olhar diferente. As outras pessoas começam a debochar da gente. Olha isso. Por exemplo, um outro autor que fala sobre gestação e reencarnação no plano espiritual. Gente, onde isso está em Kardec, pelo amor de Deus? Reencarnação é plano físico, gente. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Kardec fala que a mediunidade de psicografia de romance é uma mediunidade restrita. E a gente tem aí zilhões de obras. Será que é mediunidade mesmo ou que está forçando? Né? Pega 10 romances e põe no liquidificador, não sai metade do Nosso Lar, não sai um capítulo do Paulo Estevão. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Né? Para ficar como reflexão, né? Chico, né? Que é um espírito que tem uma evolução, pelo menos para mim, muito maior, né? Quando ele foi começar o trabalho dele, Emmanuel falou para ele o quê?
Você precisa de 3 coisas, Chico: disciplina, disciplina e disciplina. Então, Chico, que tinha essa mediunidade, esse escopo, né, de talvez vir com uma missão de nos trazer diversas informações, precisou de 3 vezes disciplina. Eu precisaria de uns 3 milhões. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de estudar, de se debruçar sobre a doutrina espírita, da gente tentar absorver, né, e antes da gente querer o holofote, da gente querer falar, a gente pensar o que está sentindo, entender de verdade, né? Porque a função da mediunidade é ser útil, né? E fora isso, a gente tem que trabalhar a nossa mediunidade como ferramenta para nós, fazendo caridade, né? E aí, né, fazendo o link aqui, né, a gente tem lá na questão 624 do Livro dos Espíritos, a pergunta, né, a respeito de qual que é o caráter do verdadeiro profeta? Qual que é o caráter do verdadeiro médium, igual a gente está estudando hoje aqui? A resposta é: o verdadeiro profeta é um homem de bem. Aí a gente tem, né, o ping-pong doutrinário ali, né, o bate-bola. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o capítulo que é intitulado Sede Perfeitos, como eu falei. E um dos itens que a gente estuda lá é o homem de bem, né? Então, ali a gente entende quem que é o verdadeiro profeta, o verdadeiro médium, né? Que a gente precisa entender essa seriedade que a gente tem que ter, né? E a resposta que lá que fala lá é que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Quer dizer, o Evangelho, no capítulo 17, né, resumindo aquele item lá do homem de bem, é o homem que cumpre a lei da justiça, amor e caridade. Ping-pong de novo, né? A terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente tem as leis morais lá, a 10ª lei. Qual que é a lei mesmo? Lei de justiça, amor e caridade, que é o resumo das outras 9 leis. Então, dentro da doutrina, ele fica jogando de um por outro, porque um não se discute com o outro. Então, a gente precisa ter essa seriedade, esse entendimento, que é isso que a gente tem nesse capítulo, né? Falando desses falsos profetas e falsos cristos, né? Desses eventos que podem produzir a mediunidade, né? A gente entender que esses efeitos não são coisas divinas, né? E sim são coisas explicáveis que a gente, pela nossa falta de informação, às vezes acaba idolatrando, acaba nos aproximando, e isso pode nos desviar do caminho. E ele começa lá esse sermão falando disso, né? Que a gente tem que ser vigilante, que muitos vão ser enganados. Aí já para finalizar, que a gente já está quase estourando o tempo aqui, eu coloquei ali, né, no livro de Emmanuel, de novo, né, que ele fala assim, no capítulo 1, o essencial é meter as mãos à obra, aperfeiçoando, cada qual o seu próprio coração, primeiramente, afinando com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando seguida os seus lares. Então, primeiro a gente se modifica, depois modifica os seus lares, as suas cidades, os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade, a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do infinito. Então, aqui, Emmanuel está falando exatamente dessa transição planetária. Se a gente se reformar, conseguir reformar a nossa casa, reformar o nosso envolto, vai ser esse processo de transição planetária. Gente, não fica, né? Vai ser em 2032, 2035, 2012, 2000... É uma data que não importa para a espiritualidade. A espiritualidade depende do nosso livre-arbítrio. E a gente precisa da seriedade doutrinária de estar estudando, de estar se modificando, de estar melhorando. E com o crescimento moral, sim, não de faculdades mediúnicas, né? Um médium vai ser evangelizado, tem suas faculdades mediúnicas rigorosas, né? O médium que não é evangelizado, que não entende, é um médium que corre sério risco de se perder. Então, eu agradeço profundamente a atenção de todos, né? Fico muito feliz de estar retornando aqui e muito obrigado a todos.